você não é todo mundo. Eu queria que você olhasse para o teu irmão e avisa ele, fala, você não é todo mundo. Fala para ele, fala, você é parte da igreja, avisa ele. Fala, você é povo de Deus. Fala para ele, você não é todo mundo. Quero ouvir o amém de quem crê nisso de verdade. E eu quero listar 5 forças que Deus deu para a mãe de maneira natural e que Deus deu para a igreja de maneira espiritual. A primeira está em Gálatas capítulo 4, versículo 19. É a força para gerar aquilo que ainda não se vê. A força para gerar aquilo que ainda não se vê. A Bíblia fala assim, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Apóstolo Paulo está falando sobre dores de parto nesse momento. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Uma das coisas que eu aprendi é que a dor do parto, por mais dolorosa que seja, por maior que seja, é simplesmente a primeira de muitas dores que ela vai ter pelo filho, porque ela está gerando algo que ainda não é visível. Ela está gerando um filho, que vai precisar caminhar numa trajetória que ela vai ter que ensinar. Ela vai sofrer muito tempo, e as mães que estão aqui sabem que eu estou falando a verdade. E apóstolo Paulo está falando, eu gero em vocês novamente, eu estou gerando em vocês as dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Eu estou sofrendo as dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. É uma dor de gerar aquilo que ainda não é visível. Toda mãe que descobre que está grávida, toda mulher que descobre que está grávida, não tem, querido, não tem nada visível, nada. No mundo exterior, ninguém consegue identificar que aquela mulher está grávida, mas ela já consegue sentir já um sono que é descomunal, uma fome que só Jesus na causa, e ela começa a gerar algo dentro dela, apesar de que mais ninguém está vendo. Algumas até soltam a barriga e falam, pelo menos vamos ver se os outros agora conseguem enxergar. Ela está gerando o que ainda não é visível. E eu quero falar uma coisa para você. Você está gerando em Deus nessa noite algo que ainda não é visível. Você está gerando a sua empresa, você está gerando sua família no altar, você está gerando seu ministério crescendo. Ainda não é visível, mas em breve todo olho vai ver e vai contemplar e vai glorificar o Senhor, porque através de você foi gerado algo sobrenatural. É a força da fé, é a força para gerar. Pela fé entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É isso que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, 3. E eu estou te falando aqui, Deus te deu a força para gerar o que ainda não é visível. Deus te deu a força para trazer à tona aquilo que as pessoas não conseguem ver. As pessoas não conseguem ver ainda o seu casamento, em breve elas vão ver porque você está gerando. As pessoas não conseguem ver ainda o seu salário maravilhoso, grandioso, em breve elas vão ver porque você está gerando. As pessoas não conseguem ver ainda o seu ministério grandioso, em breve elas vão ver de forma sobrenatural. As pessoas não conseguem ver sua família na igreja, em breve elas vão contemplar sua família sentada ao seu lado, servir ao Senhor, porque você está gerando em fé. E é a força de quem gera aquilo que não é visível. Quero ouvir um amém de quem está gerando algo que não é visível. Quero ouvir. É a força que Deus deu para a igreja. Ninguém consegue ver, mas você já consegue contemplar. Ninguém consegue ver, mas você já consegue contemplar. Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, ninguém está vendo. Fala, mas eu já estou contemplando. Avisa ele. Fala, contempla comigo. Fala, contempla comigo. A segunda força está lá em João capítulo 6, versículo 9. Existe a força para gerar o que não é visível. Existe a força para multiplicar aquilo que é pequeno. É interessante que Deus deu a capacidade para a mulher multiplicar a semente, por mais minúscula que aquela semente seja. Ela é minúscula,
mas ela vai sendo multiplicada. Existe uma expressão que deixa claro isso na Bíblia. A Bíblia fala em João capítulo 6, versículo 9, a Bíblia fala: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Sabe, são pessoas que conseguem entender: Deus até me deu algo, mas é tão pequenininho. Deus te deu a força para multiplicar aquilo que Ele já colocou na sua mão. E por menor que pareça, a força para multiplicar vai fazendo com que aquilo se torne algo tão grandioso, que vai glorificar a Deus através disso. Eu vou te dar um exemplo simples. Pessoas que chegam na igreja, que até têm algum potencial, mas o potencial é tão pequenininho e está escondido atrás de tantos problemas, escondido atrás de tantas batalhas, de tanta briga, de tanta confusão, que o mundo mesmo não consegue ver, mas o povo de Deus já consegue enxergar. O povo de Deus já está enxergando. É pequeno, mas vai ser multiplicado e vai se tornar algo grandioso. Eu quero profetizar que aquilo que Deus colocou na sua mão vai ser multiplicado. O talento que Deus colocou na sua mão, os dons que Deus colocou na sua mão, as oportunidades que Deus colocou na sua vida, Deus vai multiplicar em você de forma sobrenatural, e em breve será visível, e quem está perto vai ver, quem está longe vai ouvir falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. É a força para multiplicar. Existe a força para gerar, existe a força para multiplicar. A terceira força está em Provérbios capítulo 14, versículo 1 e 1 Coríntios 3, 10. Provérbios 14, 1, a Bíblia fala assim, pode projetar para nós, querido: a mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba, a destrói. Pode colocar o texto para eles verem que eu estou falando a verdade, querido. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, a destrói. É interessante porque Deus deu a força de edificar uma família para a mãe, uma força de edificar, de construir uma casa, da mesma maneira que Deus deu a força de edificar para a igreja. Nós estamos edificando ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, apóstolo Paulo fala assim: eu já lancei o fundamento, que é Jesus, ninguém pode construir em outro fundamento. Pode projetar para nós, querido. 1 Coríntios 3, 10. E aí ele fala assim: cada um constrói em cima do edificar. Olha lá, vamos ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. E eu quero te desafiar hoje, vou te explicar por quê. Porque existem muitas pessoas que são excelentes para edificar quando estão aqui na igreja, mas no momento em que elas saem, elas não são mais as pessoas que carregam sabedoria. Elas são pessoas insensatas, que começam a destruir aquilo que foi construído. Elas são sábias para construir no altar, oram, choram, recebem de Deus alguma coisa, saem ali pela porta e depois já começam a agir em insensatez. Pessoas que infelizmente não conseguem se posicionar da maneira que o céu espera. Eu quero te desafiar, querido, desafiar nessa noite a edificar para Deus em todo o tempo. Existe uma frase antiga que já virou quase até domínio público. A frase é: pregue em todo tempo, se necessário use palavras. O que significa isso? É que a sua vida seja uma pregação, que a sua vida seja uma edificação ao Senhor, e que todas as pessoas consigam ver: esse aí está construindo algo para Deus verdadeiramente. Que seja claro. Eu quero te desafiar a parar de agir em insensatez. Quem aqui de vez em quando você age de uma maneira que você fala: misericórdia, não era para eu ter agido assim. Você fala: fui insensato, não precisa nem levantar a mão, não levanta não. Que coisa, porque a pessoa está construindo, e o que ela levou anos construindo, em um momento de insensatez ela destrói.
São pessoas que constroem um casamento durante 20, 30 anos, e em um momento de insensatez destroem. São pessoas que estão conduzindo a vida dos filhos durante tantos anos, e num momento na adolescência, vai lá em um momento de insensatez, fala errado e destrói o que estava construindo. São pessoas que estavam construindo um ministério, e num momento de insensatez, destroem tudo isso. Hoje eu estou te desafiando em nome do Espírito Santo, que você haja todos os dias de maneira sábia, edificando ao Senhor algo que será glorioso para a honra e glória do próprio Senhor. Deus te deu a força para edificar. Deus te deu força para edificar, para construir. Enquanto eu vou tomar água, dá um sorriso para quem está perto aí e fala: Deus te deu força para construir algo para Ele. Avisa, avisa, avisa. Para você que está online, coloca aqui: Deus me deu força para construir algo para Ele. Coloca aqui nos comentários, aqui no chat. Deus me deu força para construir. A quarta característica é que Deus deu força para expressar o amor através do cuidado. Isaías 49:15, o próprio Deus está usando a mãe como exemplo. Aqui no profético foi citado isso agora. Isaías 49:15, projeta para nós, querido. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É muito improvável que uma mãe vá esquecer. É muito improvável. Eu estava até citando mais cedo algo interessante. Quando a mãe dá à luz, ela acabou de fazer um esforço absurdo, um trabalho de parto de longas horas, muitas das vezes, e tudo o que ela quer é dormir, descansar. E a partir daquele momento a criança fala, o neném fala: vai descansar não, agora vai me dar de mamar, agora que você não vai dormir mesmo. E a mãe começa a parecer até um zumbi, porque não dorme, cansadíssima, mas ela vira a expressão do amor e do cuidado. Extremamente cansada, mas mesmo assim dando mamar para a criança, cuidando da criança e fazendo arrotar. E de vez em quando, enquanto está dando de mamar, dorme. E acorda falando: cadê a criança? Cadê a criança? Está no peito, calma. Isso acontece muitas das vezes, porque ela vira a expressão do amor e do cuidado, de alguém que se entrega por completo. E Deus está falando: ainda que uma mãe se esqueça, que é uma coisa muito improvável, muito improvável, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele está usando essa expressão de cuidado. E da mesma maneira Deus nos deu essa tarefa. Como igreja, nós somos a expressão do amor de Deus. Nós somos a expressão do cuidado. É por isso que nós estamos o tempo inteiro cuidando, nós estamos o tempo inteiro ajudando. Deixa eu abrir meu coração aqui e falar algo para você. Eu estou muito feliz de ver o movimento da igreja com ajuda para o Rio Grande do Sul. E quando eu falo da igreja, igrejas no geral, tanto a nossa, as igrejas que estão debaixo da nossa coordenação, quanto as igrejas de amigos, de outras igrejas, porque as igrejas, elas compraram essa causa, e elas estão ajudando o tempo inteiro, dando o que tem, dando o que não tem inclusive. Por quê? Porque elas são a expressão do cuidado e do amor de Deus. É por isso que nós amamos essa geração, querido, porque Deus nos chamou para ser a expressão do cuidado e do amor. E esse povo pode até agir de maneira imatura, sem entender o que está acontecendo, e nós vamos continuar amando eles, mesmo que eles falem contra a igreja, mesmo que eles nos xinguem, nós vamos continuar amando. Quero ouvir um amém de quem está disposto a continuar amando. Dá um sorriso para o teu irmão, fala: eu te amo. Fala: você não merece não, mas eu te amo. Avisa ele, fala. Tanta gente no mundo que fala mal, que luta contra, e a gente está lutando a favor deles inclusive.
tanta pessoa no mundo falando contra a igreja, falando contra pastor, e o que nós estamos fazendo? Em vez de xingar, em vez de brigar, irmão, nós estamos orando por eles, e nós estamos lá estendendo a mão, ajudando, nós estamos amontoando brasas vivas sobre a cabeça deles. É isso que está acontecendo. Eles não conseguem nem entender. Como assim? Eu xingo você, eu brigo com você, e você me ama em troca. Aí você vai falar, porque nós somos a expressão do amor de Deus, e esse amor vai te alcançar, esse amor vai tocar a sua mente, vai tocar o seu coração, esse amor vai transformar a sua vida, da mesma maneira que transformou a minha vida. É a força para expressar o amor, mesmo quando existe imaturidade envolvida. Fala a verdade. Criança é engraçado, porque você faz tudo por ela, e no momento de raiva ela olha para você e fala: te odeio, você não é mais minha mãe. Pois é, ela sendo a expressão do amor, fala: eu continuo te amando, continuo cuidando de você, ponto. E nós, como igreja, como expressão do amor de Deus, continuamos amando aqueles que mesmo assim, na imaturidade, na loucura da própria alma, falam que nos odeiam. Eles não entendem o que eles estão falando. É Jesus na cruz falando: perdoa, Pai, eles não sabem o que eles estão falando, eles não sabem o que eles estão fazendo. Essa é a expressão do amor. E eu quero te desafiar a amar um pouco mais. Quem está disposto a amar um pouco mais, fala amém. A última força que eu quero citar nessa noite está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, 2 é a força do aconselhar e repreender. A mãe tem uma força para aconselhar e repreender impressionante. Você vai sair de casa, a mãe fala: leva o guarda-chuva. Aí você fala: não, tá muito quente, leva o guarda-chuva. Você não leva, e o que acontece? Olha que coisa. É impressionante. A mãe tem uma força para aconselhar e para repreender que Deus deu. Da mesma maneira, nós como igreja temos a força para aconselhar e repreender essa geração. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Vamos ler. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade. A longanimidade. Pode voltar. E doutrina. É interessante que para você corrigir, repreender, aconselhar, você vai precisar ter um longo ânimo. Porque as pessoas não ouvem de primeira, mal ouvem de segunda, nem de terceira, nem de quarta. É por isso que a mãe tende a ser repetitiva. É por isso que a mãe fala e fala a mesma coisa muitas vezes, porque ela está aconselhando alguém que não quer conselhos. E a força da mãe de aconselhar e repreender é maior do que a força do filho de não querer ouvir. É por isso que ela continua falando e o filho fala: então eu vou te ouvir. Nós temos que ser como o Senhor nos mandou, tendo essa força para aconselhar uma geração que não quer conselho, para repreender uma geração que está fugindo da repreensão, para corrigir uma geração que está fugindo da correção. E nós vamos fazer isso de qualquer maneira, porque mesmo que eles não queiram ouvir agora, lá na frente eles vão quebrar a cara e vão voltar para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. É por isso que é tão importante que nós como igreja tenhamos desse longo ânimo. Nós não vamos desistir. Quero ouvir um amém bem forte. Quero profetizar sobre a sua vida, que a sua força para perseverar vai ser maior do que a força dessa geração para desistir, inclusive. Você vai continuar falando, mesmo que eles queiram desistir, mesmo que eles não aceitem, você vai continuar ensinando, até que chega o momento que eles desistiram de desistir. Dá um sorriso para o teu irmão, fala: você vai desistir de desistir. Fala: mas nós vamos aconselhar. Fala: mas nós vamos te ensinar o caminho correto. Quem está entendendo? Fala um amém bem forte.
Querido, quantas vezes nós vamos falar a mesma coisa nesse altar? Não importa, Deus nos deu força para isso. Da mesma maneira que a mãe tem essa força, Deus deu essa força para a igreja. Deus deu a força para gerar o que ainda não se vê. Deus deu a força para multiplicar o que é pequeno. Deus deu a força para edificar algo para o Senhor, construir. Deus deu a força para exalar, expressar o amor de Deus. Deus deu a força para corrigir e repreender. E eu sei que algumas pessoas estão olhando e falando: bispo, essa força eu não tenho não. Talvez você esteja olhando e falando: bispo, eu acho que todo mundo não tem essa força. E eu quero voltar no tema da palavra, que é: você não é todo mundo. Você tem o Espírito Santo e Ele vai fortalecer você em todos os momentos. Todos os momentos Ele vai guiando você. Todos os momentos Ele vai dando direcionamento e ajustando o que você precisa ajustar. E eu sei que nessa noite muitas pessoas que estão aqui precisam ajustar algumas coisas, porque não tem alguma dessas forças. E todas as vezes que te falta uma dessas forças, é porque algo precisa ser ajustado. E essa é uma noite de ajuste. E à medida que você ajusta a sua vida aos princípios de Deus, você alcança as promessas de Deus. À medida que você ajusta o seu caminho, a trajetória que Deus mandou, as bênçãos do Senhor te alcançarão.